Pessoal, boa tarde a todos. Inaugurei esse palco hoje e vou encerrar o palco hoje, me vê. Você tá bem, hein? Pessoal, boa tarde. Rodrigo Nardoni, novamente, vice-presidente de tecnologia da B3. Estou aqui com o Marcos. Você quer se apresentar, Marcos? Eu sou o Marcos Vanderlei, sou vice-presidente de infraestrutura para financiamento, dados e analytics na B3. Eu tenho um pouquinho de experiência na empresa, né? Estou há 23 anos já na companhia. Hoje a gente vai, eu acho que o nosso desafio aqui é falar da B3 além da Bolsa, né? Muito além da Bolsa. Falar um pouquinho sobre dados, sobre os novos negócios, transformações, tudo que a gente tem feito além da Bolsa. E é uma jornada, né? O Nardoni está falando há muito tempo aqui. Eu cheguei há exatamente 8 anos, quando já era B3, venho do mercado financeiro, com experiência em por volta de 30 anos no mercado financeiro de crédito. E o objetivo foi, de fato, ali começar uma jornada do que era o negócio além da Bolsa, né? Mais do que o mercado de ações, o mercado de balcão, né, da antiga CETIP. E a gente começou essa jornada ali em 2017 e ela vem, ao longo do tempo, se consolidando cada vez mais e muito voltado, sem dúvida nenhuma, como o Nardoni comentou, para o mundo de dados, né? E hoje a gente vai falar um pouco aqui de como está sendo essa jornada, tanto do ponto de vista de dados, como de plataformas para dado. E eu acho que para iniciar aqui, né, é um pouco do que a gente tem falado dentro da nossa jornada, que é o poder dos dados. E qual é o grande paradigma e a grande diferença e aonde a gente vem trabalhando nesses últimos anos, e posso dizer para vocês com relativo sucesso, dado o modelo que a gente adotou ali em 2017 e a estratégia que a gente fechou em 2019, que foi quando a gente tomou a decisão de ir para o mercado atrás de plataformas que acelerassem o nosso processo na nossa estratégia de dados e analytics. Foi ali então que a gente tomou a decisão de fazer a aquisição da Neo e Neurotech, coisa que aconteceu logo anos depois. A gente teve uma pandemia no meio do caminho aqui, mas que a gente continuou firme nesse processo. E o que é que nos leva a dizer isso que eu estou falando para vocês? Acho que um dos pontos principais nessa trajetória, quando a gente fala de dados, muita gente fala de dados, muita gente fala que tem dados e que monetiza dados, mas eu acho que o processo fundamental, e é por onde a gente vem passando e como a gente está conduzindo tudo isso, é de fato pegar o dado, transformar esse dado em informação e essa informação suportar uma decisão para o nosso cliente nas mais diversas indústrias que a gente vem atuando, e a gente vai explorar um pouco disso. Nardoni, você vem suportando a gente, nos ajudando com plataformas. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência que a gente vem ao longo desses últimos 5 anos trabalhando ferrenhamente para poder atingir esse objetivo. Legal, Marcos. Antes de falar das plataformas, né, de todo o trabalho que a gente faz na tecnologia, acho que uma coisa que o time, né, B3 faz e vem fazendo cada vez melhor é saber o que fazer com a informação, né? Eu ouvi de uma pessoa, um founder de uma empresa que gera dados, né, produtos com dados, e ele falou o seguinte: eu trabalhei muitos anos em back-office de banco, hoje eu tenho a minha empresa. Ele falou, o erro que eu mais vejo as empresas cometendo hoje é o seguinte: as empresas estruturam, têm grandes lagos de dados, muito bem estruturados, muito bem montados, enfim, com ferramental de primeira para poder fazer extração e gerar visões, contratam um batalhão de cientistas de dados, porém não sabe o que fazer com aquilo. Exatamente. Não sabe quais produtos gerar, né? Então, não adianta você ter uma boa estrutura de dados, uma boa infraestrutura e não saber o que fazer com os dados, que assim, a visão que eu tenho é que hoje a gente tem um time que consegue traduzir a necessidade dos clientes em soluções de dados, né? Eu acho que isso a gente faz muito bem. E isso parte desse processo, né, de cocriação, porque o dado pelo dado, né, não faz nenhum sentido, e um pouco disso é que a gente vem trabalhando nesses últimos anos, que é a solução, ela só vai fazer sentido se ela resolver um problema. Então a gente parte sempre dessa co-construção com o cliente. Então a gente identifica junto com o cliente qual é o problema que ele precisa resolver, e com este problema
olhando para esse universo de dados que a gente tem aqui, tanto de B3, né, por tudo que a gente tem de dados, dados únicos, mas a própria Neurotech que nasceu e a NEL que nasceram fazendo coletas de dados não estruturados do mercado, tudo isso, né, corroborando com o que o Nardoni falou, cria de fato um enorme lago de dados, e partindo dessa condição de olhando para o cliente, sentando com o cliente, entendendo qual é o problema que ele precisa resolver, a gente consegue, com esse volume de dados, transformar esse dado, mais uma vez, em informação, informação essa que vai subsidiar e ajudar o cliente na tomada de decisão. Então, para mim, assim, só faz sentido esse conceito de utilização do dado a partir do momento que você consegue traduzi-lo em uma informação, e essa informação suporta a resolução de um problema para o cliente. Legal. E agora, voltando para o seu ponto com relação à infraestrutura tecnológica, eu me lembro que já há bons anos atrás, quando a gente começou ainda dentro de um contexto de BMF Bovespa, nós começamos um grande projeto de transformação das plataformas de pós-negociação, um projeto que a gente chamou de IPN na época, né, integração da pós-negociação, e eu me lembro de ter feito uma provocação para a companhia. Naquela época, a gente ainda falava muito em lago de dados e o analytics puro e simples, e tinha um problema, né? Quem cuidava daquilo era a tecnologia. E todo mundo queria consumir, mas ninguém queria patrocinar, né? Na hora de investir, na hora de trazer ferramental, na hora de organizar as informações, ninguém queria estar junto, né? Mas todo mundo pedia, e também ninguém priorizava. Então ali a gente entendeu que a gente precisava se organizar. Então isso nasce há muitos anos atrás, com uma organização, com uma área que lá atrás se chamava serviços de informações, ou seja, como você prover para a companhia dados de maneira organizada e estruturada, com investimento, trazendo ferramental, para que a companhia use da melhor forma, seja para consumo interno, por exemplo, uma área de preços, né, uma área de apressamento, que queira entender o comportamento do cliente e encontrar a melhor forma de quais o melhor preço que eu posso fazer, como é que eu diferencio clientes, como é que eu clusterizo clientes. Então eu tenho acesso de maneira rápida a uma informação que já está trabalhada, que já está íntegra, e consigo desempenhar esse papel, até mesmo foi o primeiro passo que a gente tentou dar ainda enquanto BMF Bovespa, que é consumo externo, né? Quero criar um produto e levar para o mercado. Então você vem beber da fonte, você vem beber de uma área que tem essa estruturação de dados. Então essa estruturação ela não nasceu ontem, né? Ela nasceu há muito tempo atrás, obviamente com as tecnologias da época. Dando um fast forward aqui, em algum momento a gente entendeu que o crescimento da quantidade de informações, a gente teria que tomar uma decisão, ou ter um investimento brutal em storage, né, em capacidade de armazenamento interno, ou isso passaria por um uso de nuvem, né? E quando você faz uma análise, um estudo de como as empresas, globalmente falando, e não só no mercado financeiro, vêm trabalhando dados, tecnologicamente falando, a nuvem é o caminho que parece ser o mais natural. Por quê? Porque você tem ferramentas apropriadas para trabalhar com grandes volumes de dados, e dois, você tem uma capacidade de escalar a sua solução de maneira que, no momento, ou seja, just in time, no momento em que o dado vai crescendo. Foi ali que a gente tomou essa decisão de não fazer investimento em storage, de, enquanto B3, levar todo o nosso, vou chamar aqui de workload, de dados históricos para a nuvem, conseguindo coletar todos esses benefícios que eu citei, né? E isso aqui nos ajudou sobremaneira quando chegaram as empresas, né? Quando NEL e Neurotech chegaram, do ponto de vista de conectividade, isso foi muito fácil. Essas empresas também trabalhavam em nuvem, essas empresas também tinham ali sua infraestrutura usando o GCP, usando a AWS, e apesar de serem nuvens diferentes, o fato da nuvem prover uma conectividade muito fácil, a gente conseguiu rapidamente conectar os dados B3 com os dados NEL e Neurotech e dar condições para que os times conseguissem começar a trabalhar, né? Então, mas tem uma dificuldade também, né? Disponibilizar é uma coisa, fazer com que os times entendam o que fazer com aqueles dados, quais são os novos dados que estão disponíveis ali, essa é outra dificuldade, mas é importante você ter
uma infraestrutura tecnológica, um conceito de data mesh, você ter o ferramental adequado que proporcione essa mobilidade ou essa flexibilidade de você mudar, de você conectar, de você criar instâncias, destruir instâncias, permitir a experimentação, né? Acho que quando a gente trabalha, o Marcos tem mais propriedade para falar isso do que eu, mas quando você trabalha com dados, acho que tem muito de experimentação, de entender qual é a melhor visão, como trabalhar melhor aquele dado para chegar na solução, né, Marcos? Acho que é assim que a tecnologia viabiliza isso. E aqui, só pegando um gancho que o Nardoni falou, né? Tudo isso também só foi possível pela proximidade que a gente criou entre a área de tecnologia e a área de negócio, né? Porque, de fato, aqui foi um processo de uma simbiose, porque não dava para tecnologia estar lá distante, né, provendo tudo isso, longe da área de negócio. Então, hoje é muito comum o pessoal de tecnologia estar com a gente junto, visitando o cliente, entendendo a necessidade, porque a partir do momento que a gente passou a ter essa visão sobre toda esses dados que a gente está comentando aqui, a gente também começou a construir soluções a partir de um conjunto determinado de dados. Eu consigo entregar soluções para várias indústrias diferentes. Por exemplo, com o mesmo conjunto de dados, a gente tem solução para crédito, a gente tem solução para seguros, a gente tem solução para sales e marketing, a gente tem solução para o segmento de saúde, partindo de um conjunto de dados que, quando ele era olhado isoladamente, ele atendia uma necessidade específica. A partir desse momento, a gente consegue, com a experiência do cliente, entendendo a necessidade dele, a gente consegue replicar, com um conjunto de dados, soluções para mais de uma indústria. Perfeito. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho de produtos e soluções de dados, né, que a gente vem investindo, vem entregando, e depois a gente aproveita para falar sobre inteligência artificial. Né, como a gente vem embarcando inteligência artificial nas soluções. Acho que a gente vai falar do Bruce, tá certo? Que não é o Wayne. Sim. Vocês vão entender. Vamos falar um pouquinho disso. Olha, eu acho que assim, começando então, se a gente, para falar exemplo de produto, eu acho que tem algumas coisas que estão bastante quentes, né, atualmente, e falando, por exemplo, algo além da bolsa, é a tabela Auto B3, que a gente lançou agora no início do ano, já conjunto de tudo isso que a gente está falando, usando tecnologia da NEO, usando inteligência artificial da Neurotech, com a base de dados, né, automotivos da B3, a gente criou uma tabela que, sem dúvida nenhuma, por tudo que a gente já vem olhando no mercado, ela usa o valor real de transação de compra e venda de automóveis, bem diferente do que os concorrentes usam, que é uma pesquisa, uma inferência com base em anúncios. Eu acho que isso aqui é um trabalho legal, que é um pouco dessa união de tudo isso. Mas não ficamos por aqui. Eu acho que, para a gente falar também um pouquinho de core, Nardoni, todo esse ecossistema de intermediação, a gente vem fazendo um trabalho grande de modernização do Sinacor. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Conectando, né? Eu não sei se todo mundo aqui conhece o Sinacor, mas é um software que a B3 desenvolve e entrega para as corretoras, para processamento ali na verdade, para execução dos seus processos de middle e back office, né? E conectando, olhando como como você transformar um software mais transacional em um software mais orientado e aqui a gente já começa a falar de inteligência artificial, né? Fazendo com que, treinando modelos com base nos dados da aplicação, para que a gente consiga transformar o sistema, né, no tempo, deixar de ser aquele sistema mais tradicional, que você tem menus e escolhe as opções e gera uma palavra que eu acho que tem que sumir, que é relatório, né? Gera relatório. Não tem mais relatório, cara. Eu quero saber, eu quero ver uma informação, eu quero ali fazer uma pergunta e ter a informação na minha frente da maneira como eu quiser. Quando eu vejo relatório lá, eu tenho pavor, né? E não tenho vergonha de dizer que a gente vai sumir com a palavra relatório lá na área logada do investidor. Eu já falei isso para o Felipe Paiva, a gente entra lá, tem lá relatórios, fala, cada um tem que ter relatório. Tem a informação que o cliente quer e do jeito que ele quiser pedir, né? Então, o que a gente está fazendo com esse sistema e como, né, assim, talvez o nosso grande piloto, nós treinamos uma inteligência artificial, na verdade um modelo de LLM, com todos os dados do Sinacor. E o primeiro passo vai ser o seguinte, é a desmaterialização das interfaces, você não vai ter mais tela. Você vai fazer perguntas para o sistema. Por exemplo,
Uma das funções de um back-office é saber quais são as ordens que você imputou na bolsa, que foram negociadas, e de quem são esses clientes. Essas ordens pertencem a qual cliente? Então você tem que fazer o casamento das ordens. Então você vai ter ordens que estão descasadas no final do dia. E hoje tem toda uma consulta, um relatório para mostrar quais ordens estão descasadas, e depois você tem um trabalho de fazer o matching disso. Então você vai entrar num prompt e vai perguntar quais são as ordens que estão descasadas. E o sistema traz uma tabela para você. Nesse primeiro momento ainda não vai ter a ação, né? Porque a evolução dessa solução vai ser, tá bom, você pode casar isso para mim? Essas ordens são do cliente X. E aí o sistema faz automaticamente usando APIs, né? Ou seja, o que tem por trás é uma inteligência de qual API eu preciso disparar, passando quais parâmetros. Não parece ser tão complexo. Então, esse é o avanço, quando a gente fala de dados, né, o poder dos dados, você treinar modelos com os dados do seu sistema te permite ter uma facilidade muito maior ali na interface com o usuário. Isso assim, começa a extrapolar e dar um ganho exponencial de produtividade. Qual é um dos maiores problemas que a gente tem hoje com um sistema como o Synacor, que é um sistema complexo, é um sistema antigo, uma curiosidade, né? O Synacor tem mais linhas de código que o Windows, né? Não pode estar certo isso, mas é verdade, em função do tempo. O maior problema que a gente tem hoje é o turnover dentro das corretoras. As corretoras trocam de pessoas, e as pessoas não necessariamente são treinadas da melhor forma para poder sair produzindo. Isso gera uma série de problemas, né? Problema na hora de usar, porque o sistema é complexo. Se você simplifica o uso e a pessoa se preocupa, né, põe toda a sua carga cognitiva apenas em saber o que eu tenho que fazer e não em como entrar, qual parâmetro colocar, qual campo preencher ou deixar de preencher, deixa essa complexidade ali para dentro do sistema. Vamos entregar uma interface em linguagem natural, onde a pessoa só pede o que tem que ser feito. Quem faz é o sistema. Eu acho que essa é a evolução, é isso que a gente está buscando. E aí vocês conseguem imaginar, se eu tenho pessoa, se é mais fácil de usar, a pessoa vai ter mais precisão naquilo que ela vai fazer. Se ela tem mais precisão, eu reduzo a quantidade de chamados. Se eu reduzo a quantidade de chamados, eu reduzo o estresse que gera, porque quando a pessoa não sabe o que fazer, liga para a gente tem que responder, aí o cara quer ir embora, porque normalmente é processo de fechamento de dia, são 6 horas da tarde, é feriado amanhã, eu tenho que viajar, isso gera um resultado final, o seu NPS vai lá embaixo. Como fazer o seu NPS subir, fazendo com que a interação seja mais fluida e mais intuitiva, né? Então, eu acho que esse é pelo menos um exemplo, olhando para o core, de como a gente está aplicando o treinamento de soluções de inteligência artificial com os dados da aplicação para trazer mais benefícios para os nossos clientes. Eu acho que esse é um bom exemplo do core, mas a gente tem claro que não seremos exaustivos aqui, mas eu acho que quando a gente olha, né, para além do core, um pouco do que a gente vem falando, você fez a brincadeira ali, mas assim, quando a gente olha, vou citar aqui alguns exemplos, né, para um dos segmentos que a gente atua, né, que é seguros. A gente tem hoje uma agente de inteligência, uma IA, que é o Bruce. Que não é o Wayne, mas é tão inteligente quanto? Todo mundo conhece o Bruce Wayne aqui? Não? Alguém não é da época do Batman. Eu sou fã do Batman. Quando a gente olha para um outro segmento, né, tão importante para a gente, que é o segmento de crédito, a gente tem o Colin também, né, feito aqui com base em tudo isso que a gente está falando, com todas essas informações, e o que acelera muito, né? Quem vem do mercado, aí, por exemplo, de modelagem de crédito, sabe o quanto era penoso se juntar a base de dados, criar a variável para depois modelar, para depois backtestar e depois a gente conseguir implantar. Eu sou da época que, e não é muito longe, em 2013 a gente levava 12 meses para fazer toda essa jornada de separar as bases, testar, fazer modelagem e implantar. Você fazia isso em 12 meses. Quando você implantava o modelo, aquela informação já estava velha. Hoje, com tudo isso que a gente está falando, com essas tecnologias, com IA, a gente consegue desenvolver um mesmo modelo em questão de minutos, e é minutos mesmo, entre você separar tudo, preparar, em 20 minutos você implanta e põe um modelo para rodar com um pouco de inteligência artificial. E eu acho que só para depois abrir aqui, né, Ardoni, a gente tem, sem dúvida nenhuma, no mundo de fraude, onde a gente atua bem, né, a gente tem o Seeker também, que também são ferramentas que já usam todo esse processo de IA generativa para a gente poder acelerar o processo de cocriação com os clientes. E voltando aqui, né, de fato é transformando dado em informação que suporta a decisão. E ainda, indo além, né, eu acho que você poderia falar um pouco, que é sobre essa infraestrutura bem robusta que a gente vem criando na B3, que é a nossa plataforma de tokenização, que vai falar de tudo, né, dentre
outras coisas, tokenização de automóveis. A gente, assim, é difícil tentar resumir, mas tem um grande processo de modernização dentro da companhia, que é um processo constante, né? Como é que você se mantém atualizado, moderniza suas plataformas. Um desses trabalhos fala com a modernização da nossa depositária de ações. E quando a gente começou o trabalho, já um ano atrás, entendendo que, puxa, essa tecnologia é uma tecnologia que hoje nos atende, ela atende a volumetria, atende a complexidade, porém, não necessariamente ela é a tecnologia que vai me levar para frente. Então eu preciso refazer, preciso fazer alguma coisa. E quando você senta e se propõe a isso, você começa a olhar o que há de melhor e qual é a melhor forma de eu entregar um produto novo, que entregue melhor os serviços e aquilo que ele se propõe. E aí vem toda aquela... vou chamar aqui de parafernália tecnológica, né? Vamos usar nuvem, microserviços, todos os buzzwords que a gente queira trazer aqui para a mesa, que de fato, na verdade, significam simplificação, flexibilidade, você ter módulos menores, que significam o quê? Problemas menores, né? Quando um módulo é pequeno e ele dá problema, ele dá um problema pequeno. Quando você tem um módulo grande, ele dá problema, ele dá um problema grande. Então, por isso que é importante você ter módulos pequenos. Facilidade para você montar Legos, ter uma visão ali muito flexível. E quando a gente olhou para isso, a gente falou, vamos colocar DLT aqui dentro, né? Tá vindo o Drex, a gente tem que olhar para frente, saber que isso em algum momento vai trazer casos de negócio que podem ser importantes. Eu não tenho a tokenização de uma ação hoje, mas eu posso ter a tokenização de um imóvel, de um automóvel. Então a gente decidiu embarcar essa tecnologia dentro da nossa nova depositária, né? Temos alguns projetos paralelos, por exemplo, a tokenização que a gente criou com a Ambipar, que traz ali, além da tecnologia, tem um aspecto regulatório, né? Mas até a nossa depositária ela já nasce com essa capacidade. E olha que interessante, a gente até ganhou um caso de uso não esperado, né? Quando você faz o espelhamento da depositária para uma plataforma de blockchain, em caso de um ransomware, que esperamos que não aconteça, né? Deixa eu bater aqui na madeira, mas se alguma coisa acontecer, eu tenho uma cópia fidedigna de todo o estoque da depositária em blockchain. Isso pode ser a tábua de salvação para a recuperação do meio ambiente. Não era o caso de uso que a gente mirou para fazer, mas você ganha um efeito colateral positivo dentro de uma solução dessa, né? E a gente está, óbvio, né, de novo, reforçando, preparando tudo isso para esses casos que vão aparecer. Sem dúvida. Bom, dado que a gente está chegando ao fim aqui para abrir para perguntas, eu só queria comentar mais um caso, né? E aí falando para dentro de casa, né? Que foi o agente de IA, o Digital Coach, que a gente criou na nossa central para poder liberar tempo das nossas pessoas para trabalhar em soluções, ao passo que a gente foi treinando cada vez mais o Digital Coach. Perfeito. Isso aqui a gente já traz a aplicação de inteligência artificial dentro de casa, olhando para os nossos processos, num processo evolutivo. A gente criou um agente de treinamento dos nossos atendentes, e tem um caso interessante que eu vou compartilhar com vocês. Então, o objetivo principal é simples, né? Você pegar as transcrições dos atendimentos e, com base numa série de parâmetros, existe uma função, né, que no final do dia é alguém olhar aquilo e dar um feedback pro atendente, né, o que ele fez, se teve qualidade, se foi mal educado, se, enfim, foi preciso na oferta da solução, se foi tempestivo e tudo mais, né? Então, a gente trouxe um agente que começou a ajudar os atendentes a terem uma visão melhor sobre o dia a dia. Tem uma parte de sugerir a resposta, sim, que eu acho que a maioria das ferramentas faz, mas também tem uma segunda onde ele vai em tempo real fazendo análise daquilo que o atendente está fazendo e fazendo alguma sugestão de melhoria para que a pessoa melhore, para que a pessoa seja cada dia mais um melhor profissional, né? E o caso interessante, rapidinho, é o seguinte: isso não elimina, né, o fator humano, não elimina as pessoas de fazer esse tipo de análise. E teve um dos analistas que a responsabilidade dele era justamente fazer a triagem dessas transcrições e depois ir conversar com os atendentes. Então, poxa, ele tinha uma capacidade, todos nós temos uma capacidade limitada de ler uma quantidade de texto num dia, né? Então ele não conseguia ler todas as transcrições de todas as chamadas de todos os atendentes. O que ele fez? Ele criou um prompt. Ele foi lá, nós disponibilizamos o B3 GPT
que é uma instância do chat GPT interno B3 para fomentar o uso dentro de casa, porém preservando os dados dentro da companhia, para que não saia, né, dos nossos domínios. E esse cara pegou esse B3 GPT e ele criou um prompt. E agora ele consegue pegar uma quantidade grande de transcrições, ele sobe isso no B3 GPT, ele dá os parâmetros, já sai todo o relatório, ele já chega na mesa do atendente e já entrega isso. Então, óbvio, ele tem que revisar isso, porque tem que tomar cuidado com a qualidade da revisão das sugestões que a inteligência artificial está proporcionando, mas o que é mais interessante, ele mudou a profissão dele. Ele não percebeu, mas ele mudou a função dele. Ele não é mais o cara que vai ficar lendo aquilo e falando com o atendente. Ele é o cara que vai criar prompts para que a gente consiga cada vez mais enxergar melhor como melhorar a vida do atendente. É uma mudança. É uma mudança de carreira. É uma potencialização daquilo que ele faz. Ao invés de olhar para uma transcrição, ele consegue olhar para um conjunto completo e ajudar todos ao mesmo tempo. Então ele passa a ser um prompt engineer, né? A hora que eu dei esse feedback para ele, ele ficou meio assustado, eu acho que ele não entendeu direito, mas falei, vai e digere isso que você vai entender que no tempo você está mudando de profissão. Muito legal, Nardoni, mas estamos chegando ao fim aqui, faltam 3 minutos e eu vou abrir para perguntas, mas antes eu queria dizer que eu nem sei se a gente tem abertura para perguntas, acho que não, né? A gente tem 3 minutos, eu não sei se vai dar tempo. Bom, então só dar um recado aqui que a gente está com o nosso stand aqui e quem tiver interesse em conhecer, porque a gente deu uma pincelada muito rápida em vários produtos, em várias coisas aqui. Nós estamos com a nossa equipe comercial aqui no stand da B3, quem tiver interesse pode passar lá que a gente está à disposição para esclarecer, para aprofundar e para fazer parcerias, para desenvolver soluções que ajudem vocês nas tomadas de decisões de vocês. Perfeito. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Foi um prazer. Nossa, sincero.